Quando alguém encara o espelho, o primeiro impacto é sempre o próprio reflexo. Mas o que realmente assusta não é a imagem em si, e sim o que ela pode revelar. Olhar para dentro exige coragem, porque existe sempre o risco de encontrar algo que foi escondido por muito tempo. O espelho não elogia, não suaviza, não distorce. Ele apenas devolve exatamente o que está diante dele. E muitas vezes, o rosto que evitamos mostrar ao mundo está coberto por uma construção invisível, uma máscara social que usamos para sermos aceitos, admirados ou simplesmente tolerados. Essa máscara, construída ao longo da vida, funciona como uma ponte entre quem somos e o que o mundo espera de nós. Desde cedo, aprendemos a ajustar comportamentos, esconder fraquezas e destacar qualidades que geram aprovação. Aos poucos, passamos a desempenhar papéis diferentes em cada ambiente, um em casa, outro no trabalho, outro entre amigos. Essa adaptação é natural e até necessária, mas o problema começa quando deixamos de reconhecer que estamos interpretando. Quando isso acontece, a máscara deixa de ser uma ferramenta e passa a se tornar uma prisão. Existe uma diferença fundamental entre quem somos de verdade e aquilo que mostramos. A consciência tenta manter uma identidade estável, enquanto essa máscara atua como uma espécie de filtro social, escondendo partes que julgamos inadequadas. O perigo surge quando essa separação cresce demais. Quanto mais nos afastamos da nossa essência, mais difícil se torna lembrar quem realmente somos. E quando essa desconexão se aprofunda, surge um vazio silencioso, uma sensação de estar perdido dentro de si mesmo. Em alguns momentos da vida, essa estrutura pode se romper. E quando isso acontece, o impacto pode ser intenso. Algumas pessoas tentam voltar ao que eram antes, ignorando completamente o que mudou. Outras simplesmente perdem a capacidade de se adaptar ao mundo, ficando desorientadas. Mas existe um terceiro caminho, o mais difícil e ao mesmo tempo o mais transformador. Reconstruir essa máscara de forma consciente, sem esconder a própria verdade, mas também sem abrir mão da adaptação necessária para viver em sociedade. Ao esconder partes de si, algo inevitável começa a crescer nos bastidores da mente. Tudo aquilo que é reprimido, sentimentos, desejos, impulsos, não desaparece. Pelo contrário, se acumula em um espaço interno, ganhando força ao longo do tempo. Essa parte oculta da personalidade se manifesta muitas vezes em momentos de estresse, explosões emocionais ou comportamentos inesperados. Quanto mais perfeita e rígida for a imagem que tentamos sustentar, mais intensa será essa força reprimida. O grande desafio está em reconhecer essas partes sem julgamento. Não se trata de eliminar o que é desconfortável, mas de compreender que isso também faz parte da nossa totalidade. Ignorar esse lado oculto não o enfraquece, apenas o torna mais perigoso. Encarar essas camadas mais profundas exige honestidade, porque implica admitir falhas, contradições e aspectos que nem sempre são agradáveis. Mas é exatamente esse confronto que abre caminho para uma vida mais autêntica. Existe um processo interno que conduz o indivíduo para além dessas máscaras, um caminho de integração, onde tudo aquilo que estava escondido começa a emergir. Esse movimento não acontece apenas pela vontade racional, mas envolve sonhos, reflexões e momentos de introspecção. Aos poucos, a pessoa começa a perceber que não é apenas aquilo que mostra ao mundo, mas um conjunto muito mais amplo de experiências, emoções e possibilidades. Um dos maiores obstáculos nesse caminho são as crenças fixas sobre si mesmo. Aquela ideia silenciosa de "eu sou assim e pronto" funciona como uma barreira poderosa. Ela impede a transformação e mantém a pessoa presa em uma identidade limitada. Quando alguém se apega demais a um papel,
corre o risco de confundir essa função com a própria existência. E quando esse papel deixa de fazer sentido, surge um vazio difícil de preencher. No mundo atual, essa dinâmica se intensifica ainda mais. A exposição constante e a necessidade de aprovação fazem com que muitas pessoas construam versões idealizadas de si mesmas. A imagem projetada se torna mais importante do que a realidade vivida. E quanto maior essa distância, maior o sentimento de desconexão interna. A busca por perfeição externa acaba gerando fragilidade interna, criando um ciclo de ansiedade, comparação e insatisfação. Viver apenas através dessa máscara limita profundamente a experiência humana. A verdadeira realização não está em sustentar uma imagem impecável, mas em se permitir acessar todas as camadas da própria existência. Isso não significa abandonar completamente a adaptação social, mas aprender a usá-la com consciência. A liberdade começa quando a pessoa entende que pode escolher quando usar a máscara, sem jamais esquecer quem está por trás dela. O primeiro passo dessa jornada é simples, mas poderoso. Perceber. Reconhecer os papéis que desempenhamos, observar os comportamentos automáticos e questionar as imagens que sustentamos. A partir dessa consciência, surge a possibilidade de escolha. E é nesse momento que a transformação começa. Quando deixamos de ser controlados pela máscara e passamos a utilizá-la de forma consciente, sem perder a conexão com aquilo que realmente somos.